Olá pessoal, boa noite. Sou o professor Enes André, tutor virtual da disciplina História e Antropologia, Leituras Interdisciplinares, dos polos Petrolina e Afrânio. Como no sábado passado eu não pude participar da aula, porque estava em viagem de pesquisa até a Serra da Capivara, no estado do Piauí, trago a minha contribuição nesse dia, para que vocês possam ter um esclarecimento, uma contextualização daquilo que vem a ser a ideia de cultura dentro da antropologia, apontando para vocês dois aspectos básicos daquilo que vem a estar na prática do dia a dia do professor, enquanto observador social, enquanto formador de opinião, enquanto formador educacional, enquanto partícipe da vida do aluno. Então eu trago apenas duas questões básicas para vocês estarem pensando do contexto da cultura e da antropologia na vida do aluno, na vida do professor em si, em sala de aula. A primeira questão que nós precisamos observar é o interesse e a vontade do professor em estar se capacitando cada vez mais. Nós estamos dentro de um momento cultural, econômico, que o professor ele precisa constantemente estar se aperfeiçoando. Se ele não se aperfeiçoa, se ele não consegue entrar nos eixos daquilo que é a formação cultural, a formação educacional, os espaços culturais em que os alunos estão inseridos, ele acaba ficando de fora da vivência da escola, ele acaba ficando de fora da sua própria vivência. Então é o ponto número 1. Aprender a gostar de ler e dessa leitura retirar uma substância crítica é o ponto 1 da nossa formação. Nós professores, principalmente professores de história, principalmente professores das ciências humanas e sociais, precisamos gostar de ler e gostar de retirar dessa leitura algo para nossas aulas. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos levar para vocês hoje. O segundo ponto é observar o espaço onde você está inserido. O espaço da cultura do aluno, se o aluno é urbano, se o aluno é rural, se o aluno está inserido dentro de uma escola que tem uma infraestrutura organizada, se esse aluno tem em sua casa, na sua vizinhança, aspectos de violência, porque nós podemos pensar que cultura é música e filmes. Não. Cultura transcende aquilo que é o entretenimento. Cultura é tudo aquilo que está envolto da vida humana. O espaço social onde ele vive é um espaço violento, a cultura ali é de violência. Esse aluno está inserido nessa violência, é um outro espaço que nós temos que observar. Aquele aluno mora na zona rural, o espaço da zona rural onde ele mora é um espaço de cultura. Uma cultura que você muitas vezes não vai encontrar na cidade, muitas vezes não vai encontrar na zona urbana. Esse aluno traz conhecimentos culturais que nem sempre nós, professores que estamos na zona urbana, quando o professor consegue fazer uma interação maior com o aluno, ele consegue vivenciar novos espaços e novas formas de educação. Agora eu quero mostrar para vocês o que é a interação com os espaços culturais. E aí eu vou trazer para vocês o meu exemplo prático. E o meu exemplo prático, para quem é de Afrânio, para quem é de Dormentes, para quem é de Santa Cruz da Venerada, vai conhecer muito. Veja, o meu mestrado, ele buscou pesquisar os espaços culturais de educação dentro de 4 municípios, na verdade mais de 4 municípios, mas eu foquei apenas em 3 municípios, que foi Dormentes, um pouco de Afrânio, Santa Cruz, muito de Santa Cruz, e um pouquinho de Santa Filomena e Uricuri, 5 espaços, um pouquinho de Lagoa Grande também, 6 espaços, mas de forma que eu queria mostrar dentro da minha pesquisa como estava sendo desenvolvido as práticas educativas. Veja, o que é prática educativa?
Tudo que você faz na vida é educação. Se você disciplina seu filho, seu irmão, seu sobrinho a lavar o prato que almoça, ali está a educação. Se você disciplina a sua vida a acordar cedo, fazer uma caminhada, ler um livro, ir trabalhar, voltar, fazer uma rotina, também está um espaço de educação. Então a educação ela está em todos os espaços da vida. E eu procurei, dentro das práticas educativas, trazer o olhar para dentro daquilo que é educação. Porque muitas vezes você pode perguntar, mas o que eu posso trazer no tocante à cultura, no tocante à vida do meu cotidiano? O que eu posso trazer para minha pesquisa ou para minha vida cotidiana? O que é essa cultura imbricada no seio da população? Beleza, vamos lá. Quando eu busquei pesquisar práticas educativas, eu procurei em uma cidade onde estavam essas práticas, quem trabalhava com essas práticas. E aí eu encontrei lá em Dormentes o NEPS, o Núcleo de Educadores Populares do Sertão de Pernambuco. Bom, gente, aqui está a minha dissertação de mestrado. O Núcleo de Educadores Populares do Sertão de Pernambuco no desenvolvimento de ações para convivência com o semiárido. Professor Enos André de Farias. Para que eu pudesse pesquisar sobre convivência com o semiárido, eu fui procurar autores que falavam dessa contextualização. E aí eu fui procurar autores que estavam diretamente falando sobre o Vale do São Francisco, sobre educação em memória, falando sobre educação contextualizada, falando sobre secas, falando sobre fome no sertão, falando sobre questões agrárias, falando sobre o cotidiano das mulheres, note aí, falando sobre o Rio São Francisco, porque nós estamos na área do Rio São Francisco, falando sobre escola, currículo e contexto, né? Falando também sobre terra seca, que brota flor, falando sobre mitos, né? E aqui nós temos, por exemplo, o livro Feira dos Mitos, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, falando sobre seca e convivência com o semiárido, e falando sobre Nordeste. E aqui nós temos o livro do professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, né? Entre outros aspectos, nós temos também aqui Graciliano Ramos, que fala no livro São Bernardo, fala também de secas, Vida Seca, Raquel de Queiroz, que fala de um momento importante da história, que foi a seca de 1915, gestão socioambiental, aí eu vou descendo, tá vendo? Fogo Morto, Riacho Doce, mas Riacho Doce não é, falando de seca, apenas que eu gosto do autor, e outros autores, a Educação do Campo, Padre Cícero, não dá para você falar de Nordeste, de semiárido, de sertão, sem falar sobre da religiosidade do povo, sem falar sobre Padre Cícero, sem falar sobre Maria do Juazeiro, sem falar sobre coronelismo. Nós não podemos falar do Nordeste sem falar de coronelismo. Sem falar sobre a fibra baiana, que é também uma forma de educação prática. Sem falar de desenvolvimento rural sustentável, territorialidade, que é muito importante, e diálogos, né, do campo, diálogos sobre semiárido e educação do campo. Creio que vocês notaram, pela literatura que eu mostrei, que para compor a minha pesquisa, a pesquisa de campo, eu precisei reportar a autores que tratam do objeto de minha análise. E aí eu passei a pesquisar, primeiramente, nas revisões bibliográficas, o que os autores estavam falando sobre o meu tema de pesquisa. Ou seja, a cultura escrita daquilo que eu estava vivenciando. Depois que eu tirei a vivência escrita, a referência escrita do papel e coloquei na minha prática, aí eu fui para o campo. Eu fui trazer o meu olhar, eu fui levar o meu olhar e trazer outros olhares para dentro da minha pesquisa. E aí quando você depara o que está escrito com o que é prático, tudo muda de sintonia. Por quê? Porque nem sempre o que você escreve ou o que está escrito é parte da realidade. Porque cada autor observa a realidade e interpreta essa realidade. Então, assim como eu interpretei as realidades que eu vi ao longo da minha pesquisa, outros pesquisadores também interpretaram e fizeram as análises dele. E aí você vai para aquilo que é o chamado de pesquisa empírica, pesquisa de campo.
O que é a pesquisa de campo? É quando você vai entrevistar as pessoas, conversar com as pessoas. De forma informal, vocês já conversaram com alguém mais velho sobre seca, sobre fome, sobre política, sobre educação, sobre dificuldade financeira. Tudo isso que as pessoas, principalmente as mais velhas, aquelas que já viveram muito, traz para nós, traz para dentro daquilo do nosso conhecimento, é parte de uma pesquisa que você não está construindo, mas que você está alimentando no seu juízo, no seu cérebro, na sua vivência. Então, quando meu avô dizia, olha, na seca de 15, na seca de 32, perdão, muita gente saiu do Nordeste, saiu da Paraíba para o Ceará, saiu da Bahia para o Ceará, porque lá diziam que era uma terra que estava florindo emprego, florindo alimentos, que o governo estava dando alimento para o povo. E você vai ler isso nas literaturas de Raquel de Queiroz e outros autores, você vai dizer, poxa, a realidade é aquilo que é. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês, até para não ser muito longo nesse livro, nesse texto, é que a cultura é algo que está dentro dos espaços sociais em que vivemos. A escola que você vai estagiar, a escola que você trabalha, a escola que seus filhos estudam, a escola que você estudou, a escola que você futuramente será professor. Todos esses espaços são espaços formais de educação, mas que também recebem a informalidade na hora de uma conversa com os pais. Os pais, quando chegam numa reunião de mestres, pais e mestres, traz o seu senso comum, aquilo que está no comum, aquilo que está na sua vivência, aquilo que está no dia a dia. E é a partir dessa conversa que acontece ali, na informalidade, que práticas educativas estão acontecendo. Então, notem vocês, trazendo para o objeto da minha pesquisa, que eu fui buscar na cultura local, na cultura regional e na cultura escrita, aquilo que era as explicações para o que eu vinha buscar. Então, para não ficar muito extensa, história e antropologia, leituras interdisciplinares, tem muita relação a ver com as interpretações culturais que nós vamos estar vivenciando. Você, por exemplo, pode fazer um trabalho de casa. Pergunta ao seu avô, faça esse trabalho de casa, esse para casa. Pergunta ao seu avô como foi que se formou a sua comunidade, a comunidade que você vive. Você vai observar, pela fala dele, os espaços do presente. Então, por exemplo, se lá no passado nós tivemos um espaço violento, aquela violência, ela traz para os dias de hoje algumas coisas que não são bem explicadas. Por exemplo, o medo, o silêncio. Se no passado do seu avô, do seu amigo mais velho, tem uma nobreza naquele espaço, essa nobreza também chega nos dias de hoje. Então a cultura está imbricada diretamente com as formas como nós estamos lidando com a nossa vida, com a nossa comunidade, com a nossa com a nossa aprendizagem, com a aprendizagem das pessoas que nós estamos ensinando, com o papel da nossa escola, com a formação da nossa escola, da nossa comunidade, com a cultura que essa comunidade tem e com a cultura que esta escola interage com os nossos professores. Assim, nós conseguimos fazer uma menção daquilo que é a cultura dentro dos espaços educacionais.